Seja muito bem-vindo no canal do Trouxa. Hoje tem uma convidada aqui, ó. Carol, se apresente, por favor. Gente. Olá, prazer, sou Carolina Castro e sou terapeuta, psicanalista, me formei em comunicação social e marketing, né? E hoje eu trabalho na área de terapias mesmo, Você faz desenvolvimento da parte terapia com humana. massagens. Como que é isso? Bom, tem muita gente, na verdade, assim, tudo tá interligado, né? Então, os sentimentos, o corpo, junto com traumas, e tem muita gente que não gosta de falar. Na sessão de terapia, 50 minutos falando, muita gente fechada. Então, eu desenvolvi também uma massagem terapêutica, que é uma drenagem, e é onde eu coloco algumas meditações que vão trabalhando o interno, e aí eu vou trabalhando o externo, daí eu vou sentindo os pontos, alguns lugares que estão meio tensionados, né? E vou destravando também, depois converso com a pessoa e assim é um tratamento. Você tá travado na hora de se abrir? Aproveita. Você vai ficar igual a gelatina lá. E aí começa a chorar as pitangas, vai se abrir. Pra gente se abrir, na verdade, pra gente evoluir, destravar alguns traumas, a gente tem que estar o mais relaxado possível, né? O mais livre, mais liberto. E por isso que a meditação é interessante, né? Porque você sai um pouco, relaxa, aí você consegue se curar, no caso. Isso é engraçado que eu falo para os inscritos, ó, o local mais confortável da sua existência tem que ser o local que você dorme, que é onde você está mais vulnerável. Se a pessoa vai se abrir, de repente vai ter que cavocar e tirar vários traumas, às vezes lidar com os demônios dela, faz sentido isso, dela estar num ambiente assim que, nossa, tá gostosinho aqui, eu tô confortável, então beleza, tô num ambiente seguro que eu posso conversar, né? Sim. Gente, é o seguinte, ó, eu soltei algumas caixinhas de pergunta lá no Insta, veio de tudo já, né? E é o seguinte, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram sobre esse tema de comportamento de macho e fêmea. Primeiro, ó, deixa eu só esclarecer um negócio. Por que eu uso esses termos macho e fêmea? Porque é o seguinte, ó. Quando você vai debater algum assunto, estudar algum assunto, é legal que você comece esclarecendo os termos. Então, quando a gente vai estudar o comportamento do ser humano, eu gosto muito da área da sociobiologia, né? Um livro que eu sempre recomendo é Sociobiology and New Synthesis, do Edward O. Wilson. Então, a gente acha que a gente é muito diferente dos outros animais por causa da nossa razão, né, que é uma característica biológica evolutiva, e às vezes você começa a ver comportamentos comuns de grupos de animais nos seres humanos. A diferença é que a gente cria todo um conceito, uma moralidade em cima disso, né, faz um juízo de valor. Então, esses termos macho e fêmea eu uso não de maneira pejorativa, como se fosse uma ofensa, né? Simplesmente falando do gênero masculino e feminino, né? E vale para todos os organismos vivos. Primeira pergunta que eu vou soltar no seu colo aí, Carol, é a pergunta... eu lembro que essa daí é interessante, ó. Os caras perguntaram, qual que é o comportamento do cara bonzinho que seca a vagina? Que acaba com a atração na hora ali. E aí a gente pode falar, igual a gente tava batendo aquele papo antes, desse termo bonzinho. O que é o bonzinho legal? Opa, beleza. E aí você que se considera bonzinho, você faz análise agora. E o bonzinho que, tipo, tá fazendo o errado. Né? Então, baseado aí nas conversas que você tem com seus seguidores, nas pessoas que... Você falou pra mim, né, Mike? Ó, eu atendo pessoas... Você chama canal do trouxa. A gente tem que conversar... Porque as pessoas não querem ser trouxas. Como que a gente faz? O que você pode falar pra esse cara aí? Eu sou bonzinho, não consigo gerar atração. Ele se acha trouxa, né? É. Bom, precisa ver, porque geralmente esses bonzinhos, né, que acham que são bonzinhos, muitas vezes são muito mimimi. Aí, se você é muito mimimi, na verdade, você se acha um trouxa. Você se sentindo um trouxa, as pessoas vão te tratar como você se sente, né? Então, precisa ver isso. Precisa ver assim, ó. Existem as pessoas que elas têm a autossabotagem, né? Então, são as pessoas que cresceram em ambientes de violência, não sendo muito amadas, mas sendo, às vezes, maltratadas, né? Então, não tá acostumado com romantismo, com, né, aquela coisa do homem, aquela coisa bonita, do homem tratar bem, falar bom dia, levar café na cama. As pessoas, muitas vezes, estão acostumadas com porrada. E aí, o que acontece? A gente gera, né? A gente cria quem a gente é quando a gente é criança, do 0 aos 7, 8 anos. Então ela foi acostumada com porrada, né? Uma família que não era bem estruturada, não tinha muito amor. E o primeiro amor, no caso, seria ali o homem, o pai. Então ela vai buscar uma pessoa
muitas vezes como o pai, então que tratou mal. Então esse que trata bem, ela se auto-sabota inconscientemente e acaba querendo os que bate, né? Os que maltrata. Muitas vezes também a questão do ego ferido, de querer aquele que não me quer, ou que me rejeita, né? Então, assim, são pessoas que, se você for ver, tem alguns traumas, não são pessoas que estão livres e tratadas, e elas acabam entrando em relacionamentos tóxicos. Então tem o cara bacana, né? Que faz as coisas boas e ela automaticamente vai atrás do errado. Agora, tem aqueles que se dizem bonzinho, mas na verdade eles são banana. Que daí também a mulher não vai querer. Então, muitas vezes o homem tóxico, ele não é banana, ele dá um tipo de segurança, a mulher vai preferir. Então, assim, o ideal seria você ser educado, você ser romântico, você mostrar uma disponibilidade, uma segurança para a mulher, mas também você não ser um banana, você ser proativo, você ser inteligente, você saber como, né, na cama ali, sabe, estudar sobre isso, como dar prazer, como fazer um sexo oral, como puxar um cabelo, dar um tapinha, essas coisas, né, que na cama ali a mulher acaba gostando disso mesmo. E então a gente vai aproveitar esse gancho, o livro As Mulheres Primeiro, do Ian Kirchner, Depois pode escrever. Boa, né? Dá pra editar o vídeo, não é live. Esse livro, cara, vai te ajudar a entender a anatomia do clítoris. Então, é sério, o cara... A história desse livro é muito legal. Não, mas tem que falar disso mesmo. Porque ele tinha ejaculação precoce. Aí o cara, tipo, vou virar urologista. Aí ele virou urologista e começou isso. Dentro da urologia, beleza, ele entendeu o que aconteceu com o corpo dele, só que ele falou, cara, eu preciso entender como funciona, né? Uma vagina. Aí o que o maluco fez? Por favor. Ele foi estudar o clítoris. Aí ele coloca lá das 8.000 terminações nervosas. O cara dá uma rotina, cara. Olha, passa a língua assim, enfia o dedo aqui, faz assim. E é muito interessante, porque ele tira uma coisa que a pornografia faz e sabota a sua sexualidade, que é você achar que você tem que ter um tronco no meio das pernas, que aquilo que vocês assistem em filme pornô é o sexo real, né? E você vai ficar muito mais confiante e você já vai virar escasso. De você dar um orgasmo pra mim, você já vira um cara escasso. Você dá um orgasmo com o seu dedo, com sua boca, vai te deixar assim no top 5 dela, pelo menos, eu acho. Né? Talvez no top 3. Aí você pode ser bonzinho, o mais bonzinho aí você vai ganhar com certeza mulher. A questão não é ser bonzinho. A questão é ser banana e não ser bom de cama. Os caras acham que, assim, é o que a gente tava conversando do negócio... Ou se relacionar com uma menina que não é pra você, que gosta de bandido. É outra coisa, é uma pessoa que tem que se tratar, no caso. Desculpa. Não, fica à vontade. Isso é interessante, ó, porque é pra você ver como que as pessoas se sabotam com um sentimento de culpa ou orgulho. No caso da culpa, a pessoa sabe que às vezes a mulher nesse caso, que ela só quer o cara tranqueira, que bate, que é grosseiro e tal. Ela não escolheu aí, foi um negócio que aconteceu na infância dela, que tá manifestando na vida adulta. O que ela precisa fazer é se cuidar. O cara que é bonzinho, ele entender também... o que é dela, o que veio de criação. E o cara que é bonzinho, ele não escolheu ser bonzinho. Aconteceu alguma coisa... A mesma coisa, no caso. Que tá manifestando esse tipo de comportamento. Talvez ele foi reprimido de alguma maneira, ele associou, né, esse vínculo aí afetivo com esse tipo de comportamento. Talvez uma insegurança também, né? Uhum. Então, assim, ele acha que a única maneira dele ter a atenção da mulher é ter aquele comportamento de veneração. E isso... já vai dar uns 200 minutos esse vídeo. É aquele gatilho do cavaleiro de armadura e da mulher que precisa ser venerada. Então, por exemplo, tem comportamento abusivo do homem que ele se pinta como o cara que vai salvar você do dragão. Então, a hora que você encontra esse cara, ele parece que tipo, vai resolver todos os seus problemas. É o cavaleiro de armadura. Você fala, meu Deus, encontrei um príncipe. Só que a gente sabe que isso são projeções arquétipas, não existe ali. Todo mundo que vem vai das novelas, dos filmes de filme da romance, Disney. E, né, dos contos de fada. E a gente tem no lado feminino aquela manifestação da donzela intocável. O cara muito bonzinho é o cara que compra pack de foto. Não adianta vocês ficar bravo comigo, cara. Esses arquétipos aí, o cara que é viciado em pornografia, ele tem uma lista de atrizes pornô que ele coloca num localzinho que é intocável. Eu não sou digno de tocar nessa deusa, na semideusa. E aí uma recomendação de livro, Robert Johnson, We, He e She,
que vai falar dessa chave do amor romântico, é a chave psicológica do amor romântico. Bom, outra pergunta que fizeram, é que teve umas que foi meio meme, tá? Mas eu vou as que eu lembrar aqui eu te pergunto, tá? O cara armado ou desarmado, e o que você pode falar sobre isso, dessa coisa daquele estereótipo do machão? Tem mulher que realmente acha atraente isso, do tipo, o cara, sei lá, parece o Chuck Norris, o Rambo, o Van Damme. Lógico. A resposta tá errada. Não é. Ó, se a gente for ver no mundo animal, não é? As fêmeas vão preferir os fortões que ganham. Eles disputam ali o mais forte. Pirâmide de Maslow. É o que a fêmea fica, né? Por quê? Porque mostra segurança. Entendeu? Se acontecer alguma coisa comigo, se entrar um ladrão, qualquer coisa ali, o homem armado vai me defender, né? Agora, tem essa questão das mulheres, assim, que já é uma questão mais tóxica. Porque é policial, pode ser casado, ter 3, 4 mulheres, mas é policial, é armado. Então, né, eu quero ele. Não, também. Você tá falando das Maria Farda. As Maria Farda. Comentaram isso, que é o seguinte, gente. Tem esse gatilho da proteção, tá ali, né? Do mesmo jeito que uma das perguntas que fizeram também, já tô misturando tudo que tá... Não, mas não tem problema. Porque sextou. Que é... Pra você ver como que esse estudo da pirâmide de Maslow, gente, que é a hierarquia das necessidades básicas, né? Vamos voltar um pouquinho lá no período paleolítico. Então imagina a Carol das cavernas, tá lá, né? Você fala, velho, o que eu vou fazer? A única maneira de eu garantir a sobrevivência, e para a natureza a gente é aí os condutores dos nossos genes, né? Você vai precisar que o cara com maior status coloque a semente dele em você, o resultado disso vai ser um outro organismo vivo que está mais apto a sobreviver. Tá? E aí o cara vai pensar no quê? Eu vou colocar a minha semente na maior quantidade de fêmeas possível para garantir. Então, os caras ficam bravos quando a gente fala daquele gatilho de hipergamia, que é o quê? A mulher buscar um cara que tem essa ideia de proteção, às vezes que tem um certo status social. Mas, cara, pensa o seguinte, lá no período paleolítico, uma vez que a mulher estava grávida, ela ia ficar 1 ano aí vulnerável, extremamente vulnerável. Se ela engravidasse de um cara banana, que ia abandonar ela, ou que não ia ter acesso a recursos escassos, a minha análise, eu não estou falando que isso é bom, mal, certo, errado, só estou descrevendo o fenômeno. Então ela tinha muito menos chance de sobrevivência. Um cara fraquinho. Exatamente. Agora, Lógico que nada é impossível pra Deus. Tem a história de Davi, né? Que era bem menor que o gigante, matou, né? Essa história é legal porque tem a ver com o cara que desenvolveu o recurso escasso através da inteligência. Igual o Davi, ele usou a funda lá, ele foi engenhoso, Exatamente. Né? Então ele foi aquele headshot. Agora imagina, no caso dos homens, as mulheres reclamam que os caras só pensam em sexo. Foi uma das perguntas que fizeram. Por que você só pensa em sexo? Porque o impulso do cara ali é justamente fecundar a maior quantidade de fêmeas possível para garantir essa continuidade dos genes. Isso, gente, eu tô falando sem juízo de valor. Não tô falando assim, mulher, case com um cara rico. Homem, transe com trocentas mulheres. O impulso vem daí. Agora, se você tá querendo uma pessoa monogâmica, fiel, você vai ter que interpretar, entender e conhecer essa pessoa para ver se ela tem essas características. Não adianta só ser forte. Ela pode ser fraquinha, mas sabe aquela coisa, não precisa saber, seja amigo de quem sabe? Pode ser fraquinha, mas pode ter alguns, colocar umas câmeras, uns negócios. Não, pensa no... Um outro estratégia de segurança aí. Pessoa engenhosa. Engenhosa. E, isso que você tá falando é legal? Vai dar uns 15. Não, foda-se. Tem que ir pro meu canal. Tem 2 minutos aqui. Dá tem nada. 1 minuto, ó. Pra finalizar. A gente faz 20 e 20, então. Mas cabe no vídeo. Cabe, dá pra fazer 2 horas de vídeo. De boa. Ó, teve uma revolução nessa dinâmica. Pensa no primeiro cara que fez a rede de pesca. Então imagina, eu brinco nessa historinha, isso deve ter acontecido. Pensa no cara alfão da tribo ali. Não, porque eu domino essa porra. Ele saiu pra caçar com a lança dele com o tacape. Aí o cara que era betinha, ele tava lá, porra, que vida bosta, cara. Não tem acesso a recursos escassos, ele foi cagar no mato. A hora que ele foi cagar no mato, ele viu uma teia de aranha. Ele falou, nossa, cara, e se eu pegar um cipó aqui, fizer um negócio tipo da aranha e jogar no rio ali? Aí o cara inventou a rede de pesca. Ele chega na tribo com um monte de peixe. Aí galera, ranga por minha conta. Ele não
se valeu da força física para trazer recurso para a tribo. O status dele automaticamente sobe. Então, se você é um cara inteligente que dá acesso a recursos escassos para as outras pessoas, isso vai ser uma característica que vai ser atraente também. Tô errado? Não, tá certo. Imagina um maluco chegando lá, tipo, você fala, caramba, esse cara resolve a minha vida. Então, homem, você quer ser um cara atraente? Interagir com você vai ter que agregar valor pro outro. Você vai ter que ser um cara que a pessoa olha, essa pessoa na minha vida resolve problema. Tá vendo? Tipo, o cara que acabou de resolver esse problema. Tá vendo? Tá. Vocês estão gostando desse bate-papo? Ó, a gente vai deixar a segunda parte lá no canal da Carol. Vou deixar aqui. Que agora eu vou fazer umas perguntinhas pra ele. Velho. Então tem umas coisas que perguntaram lá no Insta. Eu não sei se eu estou confortável de responder. Não, eu tô assim, a zoeira só. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, ó. Vocês cliquem e a gente vai lá pro canal da Carol, tá bom? Beijo do trouxa. Tchau.